Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Lembra-te de que se deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Trecho da mensagem Queixas, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus nos abençoe. A mensagem de hoje tem o título Quando, do livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Quando compreendermos que vingança, ódio, desespero, inveja ou ciúme são doenças claramente ajustáveis à patologia da mente, requisitando amor e não revide, quando interpretarmos nossos irmãos delinquentes por enfermos da alma, solicitando segregação para tratamento e reeducação, e não censura ou castigo, quando observarmos na caridade simples dever, quando nos aceitarmos na condição de espíritos em evolução, ainda portadores de múltiplas deficiências, e que por isso mesmo o erro do próximo poderia ser debitado à conta de nossas próprias fraquezas, quando percebermos que os nossos problemas e as nossas dores não são maiores que os nossos vizinhos, quando nos certificarmos de que a fogueira do mal deve ser extinta na mente permanente do bem, quando nos capacitarmos de que a prática incessante do serviço aos outros é o dissolvente infalível de todas as nossas mágoas, quando nos submetermos à lei do trabalho, dando de nós sem pensar em nós, no que tange a felicidade imediata, quando abraçarmos a tarefa da paz, buscando apagar o incêndio da irritação ou da cólera com a bênção do socorro fraternal, e abstendo-nos de usar o querosene da discórdia, quando, enfim, nos enlaçarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus, irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina de auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, a reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco, e que o mais culto é o amparo do companheiro menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra, para que o reino do amor se estabeleça definitivo em nossos corações. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaruame irá realizar no domingo, dia 16 de julho, de 9 às 12 horas, o estudo à luz do Espiritismo, Transição Planetária,
O expositor será Alisson Guedes. O evento é aberto ao público, a entrada é franca. Seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. O 18º Semesp irá ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções, Teatro Guararapes. Contará com a participação de Divaldo Franco, Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahar, Rodrigues Salles, Rossando Klingey e Frederico Menezes. Ingressos à venda em Caruaru através do telefone 99898-9800. A ASEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, está organizando uma viagem de ônibus para Salvador, nos dias 16 e 20 de agosto. O objetivo, entre outros, é a visita à Mansão do Caminho. Haverá para isso ônibus diárias no hotel, o período, como dissemos, de 16 a 20 de agosto. Contatos para maiores informações através do telefone 999650314. Falar com Josemar. Essa organização dessa viagem conta com as últimas vagas. Aqueles que desejarem, entrem em contato pelo telefone. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Continuação. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarnecidos inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas, a ideia. No entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma a crença, porém desaparecera, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência e irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra, e que ainda não chegara o tempo? Ele semeou numa terra não lavrada.
o paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que lá já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo, olvidando o mais importante dos preceitos divinos, e que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício, e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Resposta dos espíritos: sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lemos: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Comentários de Emmanuel sobre essa passagem bíblica encontra-se na mensagem Na Esfera Íntima, trazida a nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: a vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebestes do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que não possa dar de si mesmo.
o próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu, e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete. Não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados, às 3 da tarde e às segundas, às 8 da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas, às 7h30 da noite, domingos, às 4 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, mais direcionada a perguntas e respostas, com os temas que foram abordados no programa desta manhã. Mas, primeiramente, ainda queremos enfocar a importante organização dessa viagem que está sendo realizada através da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, que se dará no dia 16 a 20 de agosto. É uma viagem de ônibus. Entre outros objetivos está a visita à Mansão do Caminho, a acompanhar a palestra ao vivo com Divaldo Franco lá em Salvador, e a viagem tem uma despesa, tem a questão do ônibus, das diárias, e o telefone para aquele que tiver interesse é o telefone 999650314 para falar com o Josemar. E fica aí a dica. Lembramos que as últimas notícias dessa organização da viagem é que existem poucas vagas. Se você que nos acompanha tiver interesse, entre em contato pelo telefone. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. Quais as advertências de Emmanuel sobre o hábito da queixa? Emmanuel, na abertura do programa, nos trouxe a mensagem Queixas, que faz parte do livro Vinho de Luz. E nela é importante aqui frisarmos as observações importantes deixadas para todos nós sobre a superação dessa tendência, quase que um vício que muitas pessoas têm. Então Emmanuel diz a nós o seguinte: primeiro, a queixa não atende à realização cristã, em parte alguma. Não importa o motivo que nós tivermos para reclamar, para se queixar, diante de situações
que nos escapam a possibilidade de intervir, mudando essas situações, queixar-se, diz Emmanuel assim, é bomba atrasada criando um caso novo. Então todos nós somos chamados a ter muito cuidado nessa tendência, principalmente depois de termos usufruído do conhecimento da revelação espírita, que nos possibilita um nível de compreensão do mundo, das dificuldades, das provas, dos problemas que constituem a vida nesse mundo de provas e expiações, aonde nenhuma surpresa para acidentes, para dificuldades imprevistas que pode ocorrer na vida de qualquer um de nós. Mas, cuidado, quando ocorrer, não abra campo para a reclamação, para a queixa. Procure perceber numa situação desagradável a maneira correta de regularizar. E se essa maneira não existir, o uso da queixa, da reclamação, apenas cria um caso novo. Tumultua mais ainda aquela situação, aquele problema que estávamos enfrentando. Por isso ele ainda diz nessa mensagem do livro Vinha de Luz, ele ainda acrescenta: lembra-te de que se deres a língua, se deres a tua palavra, a queixa, ela conduzir-te-á à ociosidade, à inação, a não ter uma atitude. E se der os ouvidos, se dermos atenção, te encaminhará à perturbação. Então, a advertência, ela serve, inclusive, para que nós possamos aproveitar positivamente o máximo nas dificuldades e problemas que a vida nos oferece. Tal como aprendemos na doutrina espírita, essas questões surgem para o nosso aprimoramento espiritual, para que a gente, inclusive às vezes, esteja passando por provas, cuja aprovação nossa depende de não termos usado da queixa, da irritação, da contrariedade perante elas. Então, é esse esclarecimento que tínhamos da questão, e vamos agora para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Qual a consequência da interpretação das palavras de Jesus, veladas através de alegoria e figuras de linguagem? A interpretação das palavras de Jesus, que aqui é feita a referência, é exatamente aquela que se encontra nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Há tanto nos evangelhos que narram a vida de Jesus, quanto nas cartas dos apóstolos, principalmente na carta do apóstolo Paulo, uma série de colocações aonde a utilização de figuras de linguagem, de símbolos, de uma linguagem que muitas vezes associa o uso de parábolas, de alegorias, para facilitar a compreensão da essência do ensino, que é de natureza espiritual. Ora, a falta de habilitação para perceber isso fez com que muitas pessoas fizessem suas deduções pessoais dos textos bíblicos e desse campo, inclusive, para o surgimento de inúmeras seitas, cada uma, como o Evangelho coloca, pretendendo possuir exclusivamente a verdade. Nós temos
por exemplo, no Brasil, mais de 1000 denominações evangélicas, algumas das quais interpretam determinadas passagens bíblicas de forma conflitiva com a de outras denominações, facultando, inclusive, julgarem que, estando a interpretação delas correta, a interpretação da outra religião, mesmo cristã, é inspirada pelo mal. Isso esteve e ainda divide muito o movimento cristão. Mas não deveria ser assim. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado para nós, olvidando ou esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, e que Jesus colocou como pedra angular, como o mais importante, que é condição expressa da salvação proposta nos evangelhos. E de que se trata? Se trata da vivência do bem, da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo. Bastaria se dar a devida atenção na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o hino ou poema que ali o apóstolo coloca relativo à caridade ou ao amor, como algumas traduções também colocam. Eu me refiro àquele capítulo em cujo final o apóstolo Paulo coloca assim: resta, pois, 3 das maiores virtudes de todas que pode haver: a caridade ou o amor, a fé e a esperança. Mas das 3, a maior delas é o amor ou a caridade, porque essa questão da tradução diversificou-se ao longo das versões bíblicas, inclusive de José Ferreira de Almeida. Traduções mais antigas utilizam o termo caridade, outras mais recentes o termo amor. Não importa. O que é mais importante aqui é o destaque necessário que é dado para a vivência do bem, como sendo o mais importante e a base maior da compreensão dos textos bíblicos. Bom, nós temos ainda mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Todo dia é ocasião de semear e colher. Quais as consequências deste ensino de Emmanuel? Emmanuel, na mensagem final do nosso programa, extraída do livro Fonte Viva, ao comentar, a mensagem tem um título: Na Esfera Íntima. Ele coloca assim: ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Emmanuel faz essa expressão bem nítida, bem clara, pelo seguinte: quer estejamos no plano espiritual, quer estejamos encarnados na Terra ou em qualquer lugar do universo, todo dia e toda situação é ocasião para crescermos espiritualmente, para evoluirmos. Porque em todo lugar nós estamos sempre semeando e colhendo, a todo momento. Mesmo durante a nossa encarnação, há momentos aonde fica bem claro, fica muito explícito o resultado das nossas ações na presente existência. Há pessoas que, por exemplo,
fazendo escolhas pelo caminho do vício, dos desequilíbrios morais, colhem doenças graves e desequilíbrios orgânicos na mesma existência. Então aqui também foi lugar de plantar e de colher. Plantou dissolução, colheu desequilíbrio. Mas também acontece pelo lado do bem. Na medida que nós nos esforçamos pela vivência da caridade, do amor ao próximo, nós abrimos campos dentro da providência divina para amenização de provas, para a alteração de determinadas questões difíceis que teríamos que passar e que são alvo de mudanças devido ao comportamento que passamos a expressar. É por isso que em todo lugar e a toda hora nós estamos semeando e colhendo também simultaneamente. Assim, meus amigos, meus irmãos que estão nos acompanhando aí pela Rádio Liberdade, nós chegamos ao final de mais um programa Espiritismo em Marcha. Agradecemos a todos a audiência, compartilhem essas informações, divulguem nosso programa. Estamos com vocês aqui todos os domingos às 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.